Presidente, senador Renan Calheiros, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, trago aqui uma questão de ordem assinada por 7 senadores, exatamente para dirimir essa dúvida que uns chamam de golpe e outros não. Então, a questão de ordem é no sentido de afastar essa possibilidade de esse processo que nós estamos conduzindo seja chamado de golpe. Vemos nos termos do artigo 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal formular a seguinte questão de ordem. O artigo 377, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal dispõe que compete privativamente a esta Casa processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Já o artigo 382 do mesmo regimento estatui que no processo e julgamento se aplicará, no que couber, a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que, por sua vez, em seu artigo 38, prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal no processo de impeachment. Foi apresentado na Câmara dos Deputados denúncia de crime de responsabilidade contra o vice-presidente da República, na qual se sustentou que o denunciado teria praticado atos de igual natureza daqueles que motivaram a decisão do plenário da Câmara dos Deputados no sentido de autorizar a abertura de processo de crime de responsabilidade contra o presidente da República. Tais atos consistiram em decretos de abertura de créditos suplementares assinado pelo vice-presidente da República em 2015, no exercício da presidência, e que, na visão do denunciante, teriam infringido a lei orçamentária anual. O presidente da Câmara dos Deputados negou seguimento à denúncia, muito embora tivesse, meses atrás, determinado o processamento de denúncia formulada contra a presidente da República pela prática de atos da mesma natureza. Impetrado o mandato de segurança número 34.087 no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, que mandou arquivar a denúncia contra o vice-presidente, foi deferido liminar pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de determinar o seguimento da denúncia com a constituição de comissão especial para emitir parecer sobre ela. Temos, portanto, a autorização pela Câmara dos Deputados da instauração de processo de crime de responsabilidade contra o presidente da República e determinação judicial para que seja examinado pela mesma Câmara denúncia contra o vice-presidente da República fundada em atos de mesma natureza daqueles praticados pela presidente. O processo e julgamento, em ambos os casos, se dá no Senado Federal. Na hipótese de crimes conexos de mesma natureza, tanto o regimento interno do Senado Federal quanto a própria Constituição prevê o julgamento simultâneo. O artigo 377, inciso 1º, do regimento interno do Senado Federal e o artigo 52, inciso 1º, da Constituição. Essa referência é feita em relação aos ministros de Estado para deixar claro que o foro do seu julgamento, nesses casos, é o Senado Federal. Quanto à conduta de ministros de Estado, quando a conduta de ministros de Estado não é conexa ao ato do presidente qualificados como crime de responsabilidade, o julgamento dos ministros se dá pelo Supremo Tribunal Federal. Nos termos do artigo 101, inciso 1º, letra C da Constituição, de qualquer modo, a Carta Magna e o artigo 377, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, anunciam que, havendo conexão, o julgamento dos acusados deve ser feito no mesmo processo. Igual lógica se aplica em relação a crimes conexos de mesma natureza praticados por presidente e vice-presidente da República. O artigo 382 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 38 da Lei 1079 de 1950, determinam a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, o CPC, ao processo de crime de responsabilidade.
O artigo 76, inciso 1º desse Código, estipula que há conexão quando, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Já o artigo 79 do Código de Processo Penal reza que a conexão importa a unidade de processo e julgamento. Conforme leciona Fernando da Costa Tourinho Filho, a conexão é o nexo, a dependência recíproca que os fatos e as coisas guardam entre si. Quando as infrações são conexas, deve ser apreciada num só processo, inclusive por economia processual. Prática do Processo Penal, São Paulo, 1988. À luz do exposto, senhor presidente, entendemos que os artigos 377, inciso 1º, e 382 do Regimento Interno do Senado Federal, combinados com o artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal, e artigo 38 da Lei 1079 de 1950, e os artigos 76, inciso 1º, e 78 do Código de Processo Penal, devem ser interpretados de forma a se garantir que os processos de impedimento da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer sejam julgados aqui no Senado a um só tempo. Entendendo que a simultaneidade de julgamento não se deve interromper o processo específico já em andamento nessa Casa relacionado à presidente Dilma. Esse é o nosso entendimento, que não se suspenda o processo em andamento. Ressalte-se que sem essa providência, o disposto no artigo 382 do Regimento Interno do Senado Federal resultará descumprido, na medida que não serão aplicados subsidiariamente ao processo as normas fixadas no Código de Processo Penal para casos de conexão de crimes. Em síntese, formulamos a presente questão de ordem quanto à aplicação dos artigos 377, inciso 1º, e 382 do Regimento Interno, solicitando resposta ao presidente da Casa, a qual, em nosso juízo, não pode ser outra senão a de que, por força desses dispositivos regimentais, a decisão final sobre ambos os procedimentos de impedimento da presidência e do vice deverá ser tomado em conjunto, em obediência ao disposto na legislação processual penal. Era essa a questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado.